Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor sem mais delongas. É um culto de Santa Ceia. Tiago, capítulo de número 5, verso 16, só a parte B. Eu confesso aos irmãos que esse ano começou muito bem para mim. Um ano de pedir a Deus mais intimidade, mais dons. E já começou muito bom, viu? Quando a gente faz o pedido dentro da vontade de Deus, né? Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque às vezes a gente pede, né? Uma casa nova, um carro novo, um apartamento novo, né? Mais isso, mais aquilo, tudo isso é bom e pode pedir, viu, irmão? Não tem erro nisso não, mas priorize a vontade de Deus, priorize o querer do Senhor, que é muito bom. Amém? Quando a gente pede, faz o pedido como de Ana. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um juiz, um sacerdote fiel a Israel. Então o pedido de Ana fundiu com o de Deus. Ana disse: me dê um filho que eu dou para ti. Então pronto, deu tudo certo. Samuel nasceu e foi juiz, sacerdote, profeta, um grande Israel, e a nação foi abençoada. Então vamos unir aí a nossa urgência com a urgência de Deus. Tiago capítulo 5, quem achou? Verso 16. Nós vamos ler só a parte B, amado. Parte B é aquela que começa depois do ponto e vírgula, depois do verbo, né, sareis, né, que está no plural. Diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero ouvir toda a igreja ler. Vamos lá? Amém. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e bondoso Pai, que estás nos céus, te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me use como eu estou usando esse microfone, muito mais ainda, para que a tua igreja seja abençoada, Senhor. Que eu não fale nada de mim, que Daniel aqui diminua, ó Deus, mas que Jesus seja glorificado, seja exaltado. Que a tua igreja que o Senhor comprou com preço de sangue, ó Deus, não sangue, ó Deus, de bode, de bezerros, de carneiro, mas com precioso sangue do Filho da tua obediência, ó Deus, e se o Senhor não poupou a Jesus, antes entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? E eu te peço em nome de Jesus, que abra a porta da palavra, da revelação, edifica a tua igreja, neste primeiro culto, ó Deus, dominical de 2025, que o Senhor já nos dê um ano, ó Deus, de maior intimidade, de maior graça, de maior virtude. Opera nesta manhã, batiza nesta manhã, salva nesta manhã, revela nesta manhã, ó Deus, faz maravilha em nosso meio, porque nós te amamos e nós precisamos de ti. Nos ensina, Senhor, a fazer melhor aquilo que não fizemos em 2024, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Amados, eu estava com a mensagem pronta, o pastor me falou domingo passado, não foi, pastor? E eu estava com a mensagem pronta, Santa Ceia, eu gosto muito de pregar sobre Cristo, embora Cristo é toda a palavra, mas mais temático. Eu estava com a mensagem, estou com a mensagem, mas eu digo estava porque eu não vou pregar ela hoje, sobre as 6 cidades de refúgio, fazendo uma aplicação, que é a obra redentora de Cristo. Mas na minha meditação matinal, no dia 2 desse ano, meado da semana, Deus trombeteou no meu coração esta mensagem e me ordenou que fosse essa. Eu gosto quando é assim, porque quando é assim a gente tem mais certeza da dependência de Deus, do que Deus quer falar, e coisas que o versículo que a gente lê e a gente vai passando, e Deus traz uma revelação nova, isso é muito bom. Então, amado, nós lemos Tiago capítulo 5, 16, verso B. Eu vou falar um pouco mais rápido para entregar ao pastor com tempo, para que tudo transcorra no melhor tempo possível. Diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E, amado, vivemos uma época, preste atenção agora, semelhante à época de Samuel. Por que a época de Samuel, pastor? Porque a época de Samuel, se você abrir lá o livro de Samuel, no capítulo 3, verso 1, não precisa abrir não.
vai dizer assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta, ou em outra tradução, as visões eram raras. Israel vivia um momento que não estava acontecendo muita coisa, muito parecido com conosco. Quem em 2024 viu um paralítico andar, levante a mão. Eu não vi. Você viu um cego ver? Eu não vi. Existe isso na Bíblia? Existe, mas eu não vi. Você viu outras curas? Eu sei que aconteceu em vários locais do mundo, mas eu quero falar num cenário não só da Igreja da Paz. Hoje, com tanta internet, com tanta coisa que sai na internet, as pessoas copiam e botam. Podia botar em do Iapoque ao Chuí, dizer assim: olha, lá no Tocantins, ou sei lá, um estado qualquer, uma cidadezinha qualquer, irmã Vã, olha aqui, um pastor estava pregando e Deus levantou o paralítico na hora. Hoje se registra tudo. Hoje um jogador no campo de futebol, quando ele quer falar alguma coisa, ele bota a mão na boca, porque se ele falar, tem leitura labial, vai dizer: não, o jogador falou aquilo. Ninguém pegou um vídeo de milagres extraordinários acontecer. Você sabe por quê? Porque não houve. Porque se houvesse, com tantos likes aí, o Google paga caro. Vou botar primeiro, porque muita gente, milhões de pessoas vão olhar, e a Google vai me pagar. Isso monetiza. Se não botou, porque não houve. Então a inteligência do crente faz a dedução. Então, um tempo semelhante ao de Samuel, havia um sumo sacerdote servindo a Deus em Siló, Eli. Havia sacerdote, os seus filhos, Ofni e Finéia, mas nada estava acontecendo. As visões eram raras. E por que isso? Porque havia algo na vida daqueles líderes que estavam impedindo o agir de Deus. Preste atenção. E Deus, para fazer aquilo que Ele quer fazer, porque Deus não fica refém de ninguém. Deus é Deus, Deus é o Senhor do tempo. Deus é aquele que quando Ele quer fazer, Ele faz. Por isso que Isaías escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E Deus já tinha traçado tudo, como eu falei, aquele desejo. Ana estava com a madre fechada, e Ana orou, e fez o voto, e entregou o filho ao Senhor, e o menino cresceu. E quando o menino já estava ainda pequeno, mas já chegando à adolescência, servindo ao Senhor, ali, perante Eli, sumo sacerdote, Deus não envia a sua voz a Ofni, filho de Eli. Deus não envia a sua voz a Finéia, filho de Eli, porque estavam banalizando o sacrifício ao Senhor. As pessoas traziam o bezerro, a carne, as coisas para o sacrifício, eles banalizavam, está na palavra. A ponto que a palavra diz que ele era filho de Belial, referindo-se a um deus pagão, que era um deus de confusão, de baderna. Deus não levou a voz a Eli, sumo sacerdote consagrado na casa do Senhor, tinha a função do sacrifício, da oferta anual. Então havia títulos, havia homens e títulos, mas as visões eram raras, não havia poder manifesto. Agora Deus pega o menino que não era sacerdote, não era sumo sacerdote, era só um menino, e Deus fala: Samuel, Samuel. E ele não conhecia a voz do Senhor, corria e dizia: Eli, me chamaste? Eli diz: não te chamei. E ele voltou para o assento. Até a posição do dormir tem uma lição nesse texto, que diz que Eli dormia lá no seu aposento, e Samuel dormia no templo próximo à arca do Senhor. Ou seja, Samuel estava próximo da presença de Deus. Por isso que o pastor falou bem aqui, o importante em 2025, olha a Igreja Batista da Paz, eu, você, todos nós, é nós estarmos perto da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel dormia, você pode ver no texto, próximo à arca do Senhor. E Deus chama Samuel segunda vez, terceira vez, e Samuel vai ali. E Eli tinha experiência, tinha um conhecimento, Samuel nem conhecimento tinha.
Veja que às vezes nem o conhecimento é tão importante. E ali seja o conhecimento de se te chamar de novo, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele sabia que Deus falava, ele sabia que era Deus, e ele sabia que não era para ele, e Deus estava chamando o menino. E Deus reformou toda a comunhão, o culto, tudo em Israel através de Samuel, ainda menino. E Deus trombeteou no meu coração muito forte, a ponto de mudar a mensagem desta manhã. Porque, amado, no tempo que nós vivemos hoje, não só as visões são raras, preste atenção, onde o Espírito quer nos levar, não há visão manifesta, não há muito poder manifesto, até os dons espirituais, poucos são vistos. A igreja dos nossos dias colocou em segundo plano. Falamos em tantas outras coisas, menos de dons. Por isso que eu falei aos irmãos, peça um dom esse ano para servir a igreja, para abençoar a igreja, para ajudar os pastores aqui. Nós precisamos. E o dom, que ainda nós vemos lampejos. Eu vejo aqui pastor Marco falar, alguns irmãos, às vezes eu, Railson, muitos irmãos aqui. O dom de língua, que talvez é o menor dos dons, nós temos lampejos, mas sem interpretação, que é um outro dom que coopera com ele para a edificação da igreja. Então, só serve para a edificação de quem falou. Então, quando você fala em língua, serve para a sua edificação. Paulo até instrui na igreja de Corinto, disse, se não tiver intérprete, fale baixinho consigo mesmo, porque aí você fala com Deus e edifica você mesmo. Mas não tem uma edificação coletiva. Eu vou aproveitar e fazer um parêntese aqui, porque Deus sempre me usa muito no ensino. Há um texto na teologia chamado glossolalia, que é a capacidade de falar línguas estranha ou desconhecida. Então, quando nós falamos aqui línguas estranhas, é glossolalia, que precisa de interpretação, é um dom. Está lá na igreja de Corinto, Paulo fala sobre ele, ensina sobre ele. Mas lá em Pentecoste, preste bem atenção, irmãos, isso é muito bom, porque alguns irmãos até novo na fé e lê a Bíblia assim, e nós estamos lendo a Bíblia aqui com a sugestão do nosso pastor, correto, está aqui o plano de leitura, está aqui os avisos, viu? Se você não começou, comece. E como o pastor falou, tire dúvidas, viu? Tem um canal para isso, tire dúvida. Porque hoje está muito fácil pegar dúvida na internet, mas cuidado, o que tem de falastrão aí, você pode se contaminar. Então procure o conselho dos seus pastores, que Deus constituiu sobre você. É o princípio da autoridade. Então, em Pentecoste não foi glossolalia, não foi língua estranha, foi xenolalia, que é a capacidade de falar e compreender língua idiomáticas. E por que foi idiomática? Havia a festa de Pentecoste, que é uma das maiores festas em Israel. Havia muitos judeus estrangeiros vindo de várias partes do mundo. A Bíblia diz pardos, médios, elamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, cretense, árabes. Então imagine, muita gente daquela região da Ásia, da Grécia, que não falava a língua ali que se usava em Israel quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes. E quando eles estavam 120 assentados, viu um som de um vento impetuoso e língua repartida como que de fogo sobre cada cabeça. E aqueles homens indoutos, estavam ali pescadores, estavam ali homens sem muita cultura, começaram a falar das maravilhas de Deus em outros idiomas. Mas não era língua estranha, era a língua de todos esses que estavam aqui falando. Que eles dizem assim, esses homens são indoutos, mas nós estamos ouvindo as maravilhas de Deus em nosso idioma natal, com clareza. Ou seja, aquele que era da Grécia estava ouvindo em grego, maravilha de Deus com clareza, falado por pescadores, por homens simples. Então, quando Pedro se levanta, e ali Pedro prega, uma pregação que você lendo dá 5 minutos, quase 3.000 almas se convertem, já era um mover de Deus, porque Deus já tinha ministrado também no idioma daquelas pessoas de maravilha. E quando Pedro fala ali, até alguns teólogos creem que Pedro falou na língua normal que se usava em Jerusalém, que era o aramaico, e eles ouviram também no idioma dele. Eu já vi esse milagre. Isso é profundo, viu, amado? Às vezes entra um estrangeiro no culto, não entende nada de português. Aí pastor Marco, pastor Railson, pastora Sandra está pregando aqui em português. Ele vai ouvir todo no idioma dele e ele entende e se converte. Deus faz a tradução automática.
Tem até um equipamento hoje que usa muito na ONU, né? O chefe de Estado vai falar e aquele equipamento o cara ouve. Deus já usava isso, ó. Antes, muito antes. Então, fechando aqui o parêntese, nós falamos grossolada assim no horário. A época que vivemos hoje, de escassez até dos menores dons, nos diz algo muito interessante, amados, que ao mesmo tempo que nós não temos manifestações, preste atenção agora, eu vou ser mais rápido, mais enfático, ao mesmo tempo que não temos manifestações que estão preconizadas nessa palavra e faz parte de nós, a promessa do dom diz assim, a promessa de respeito a vós, vossos filhos, todos que estão longe, todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Então eu quero profetizar para você, existe dons liberados por Deus na palavra para você. Tome posse, diga, Senhor, é ano que eu quero mais intimidade. Faça como Moisés, Senhor, me mostre a tua presença, eu quero ver a tua glória. São desejos maravilhosos que o crente tem que ter, o cristão tem que ter. Pararmos com isso de só bênçãos materiais. É campanha para bênção material, não estou falando daqui, graças a Deus que aqui nem campanha temos, mas você ouve por aí. Não se vê campanha, diz assim, é campanha de cristão para poder buscar em Railson as manifestações do passado hoje. Aí se vê a ver a glória de Deus. Agora, ao mesmo tempo que não temos manifestações, as manifestações são raras, como no tempo de Samuel. Por outro lado, tem um excesso, preste atenção, um excesso de condutas não condizente com a genuína fé cristã. Você sabe qual é a palavra que sintetiza isso? Escândalo. Eu nunca vi uma época, estou dizendo, pastor Marco, que eu sou de outro século, viu, irmão? Eu nasci em 1967. Eu nasci no século XX, estamos no século XXI. Eu estou assim jovem porque a palavra conserva. É um formol santo. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é reto. Ele é nossa rocha, nele não há injustiça. Não é não? A outra ali conservado. Aquilo ali é do tempo de Matusalém, Estevão. A palavra de Deus é vida, amado. A gente vai sendo conservado. Então, amados, eu nunca vi uma época de tanto escândalo. E aí tem uma coisa interessante que eu falei, e agora eu vou colocar aqui. Ao mesmo tempo que não tem ninguém pegando assim, ó, na igreja tal, lá onde o vento faz a curva, pegou aqui, ó, o paralítico levantou na hora. Eu peguei aqui e joguei no Google. Mas tem escândalo. Tem escândalo do Iapoca ao Chuí, irmão Van, de tudo tipo que você vê. Pô, se eu pego escândalo e não pego sinais, irmã Mônica, é porque sinais não está vendo, escândalo sim. E aí eu quero chegar ao que Deus trombeteou o meu coração. Depois dessa introdução, Paulo diz lá em Romanos, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isso tem acontecido aí. Hoje está difícil a gente trazer pessoas para a célula, para a igreja, porque, querendo ou não, as pessoas ouvem noticiário aí. E muita coisa vai esfriando, o amor de muitos se esfriou. A igreja está precisando de uma nova reforma, mas é uma reforma de caráter, é uma reforma de comunhão, de vida, de santidade. E a razão de que não havia visões, as visões eram raras no tempo de Samuel, era a falta de santidade em Eli, Ofni e Finés. E por que não está acontecendo nos nossos dias, em todo o Brasil? Eu vou estender, porque eu olho tudo. Não é o Brasil só não, amados. Com tudo isso que está acontecendo ainda, tem pastores brasileiros aí que ganham muito para sair, com tudo pago daqui da América do Sul, para ir para a Europa, pregar para os Estados Unidos. Então é o mundo todo vivendo o esfriamento que Jesus falou, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Graças a Deus que não é de todos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Que está aqui, que o amor não esfriou. Está aqui dizendo, Senhor, eu estou aqui te dando, como o pastor falou, o culto da primícia. Primeiro do ano eu quero estar aqui, eu quero saber de ti, eu quero ouvir a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. E aí eu quero chamar a atenção de outra coisa que o Espírito me levou a observar. Vivemos uma época, amado, de muita oração. Nunca vi uma época de tanta oração como hoje.
pastor Daniel, de onde é que você tirou isso? Eu acompanho muito. A igreja de Deus tem orado. É oração no templo, é oração em casa, é oração nos montes. A ponto que, vou dar uma prova a você, a maior revista televisiva eletrônica do país é o programa Fantástico. No dia 29/12, veiculou a seguinte matéria: o Fantástico visita os montes de oração. Uma matéria de 7 minutos. Depois que chegar em sua casa, bote lá no Google: o Fantástico visita os montes de oração. O Fantástico levou 7 minutos mostrando várias igrejas no monte orando, quase que ininterrupto. Tem gente que tem 24 horas, sobe e desce. Que maravilha, quem pode dizer? Que maravilha. Amém? Maravilha. É bom ter oração, eu sou a favor da oração. Eu gosto da oração. Oração é ordenança. Quero que todo homem ore em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Mas se tem oração, se tem cristãos, o maior contingente de cristãos que já tivemos na face da terra é hoje, é agora, é aqui. Nós temos o maior número de cristãos convertidos da história, é agora, esse tempo que estamos vivendo. Então tem cristão convertido, tem muita oração, tem escândalo demais, e as visões são raras, não tem sinais. Irmã Ivanildes, percebeu aí, gente? Aí o Espírito Santo me envolveu de forma tão forte na manhã do dia 2. Eu fui meditar e fui para esse texto. A oração do justo pode muitos seus efeitos. E aí o Espírito Santo falou, eu conheço a voz do Espírito no meu coração, disse: diga à minha igreja, diga ao meu povo, que existem 2 tipos de oração. Olha que coisa, amado. Primeiro tipo, a oração falada. Essa que são nos montes, que nós fazemos em nossa casa todos os dias, várias vezes, às vezes de manhã, de tarde, de noite ou mais, que estão nas igrejas, que está em todo lugar. A oração falada é uma bênção, precisa ter. Mas a segunda oração mais importante que o Espírito me falou é a oração vivida, aquela que é sem palavra. E pastor, o que é a oração vivida? A oração vivida é a oração das ações de obediência daquele que com os seus atos diz a Deus sem palavras: Senhor, eu te amo. Quando ele rejeita o pecado, rejeita a mentira, ele vive uma vida de santidade. Essa é a oração vivida. Preste atenção. E quando a oração falada é apresentada assim, a oração vivida, não acontece nada. Por isso que estamos tendo turno de oração de 24 horas no monte e não acontece nada. O paralítico não anda, cego não vê, coxo não se levanta. Porque caímos naquela palavra: porque me dizem Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. É duro esse primeiro recado de 2025, mas é Bíblia. Oração falada, amados, ela precisa existir, mas ela tem que ser complementada. A oração que pode muitos seus efeitos é a oração falada, precedida pela oração vivida. E aí eu vou mostrar a você isso na palavra. Primeiro eu quero fazer uma pequena exegese nesse versículo, porque o espírito da palavra, preste bem atenção, eu estou aqui falando com uma plateia muito inteligente, muitas pessoas formadas, até os que não formados, só por ser crente é inteligente. Se tem o Espírito de Deus, se você tem a mente de Cristo, independente da sua formação acadêmica ou não. O Espírito Santo usa Tiago para escrever a palavra eterna, que é Cristo, que já estava no céu, o verbo de Deus, ele foi escrito para nós. E aí Tiago escreve, na parte B do capítulo 5, verso 16, a oração do justo. Ele não falou uma oração do justo, presta atenção que tem uma revelação aqui, porque ele não disse assim: uma oração de um justo pode muitos seus efeitos, mas dele diz a oração. Ele usa um artigo definido, dando a entender que é uma coisa contínua e única. Porque quando eu subo ao monte para orar, eu estou fazendo uma oração, porque eu subo no monte, tenho que interromper, tenho que descer, tenho que trabalhar, tenho família,
depois eu subo de novo, é outra oração. Então não pode ser a oração. Para ser a oração é uma coisa única, singular. Então significa dizer que é um estilo de vida, algo contínuo. A oração que Tiago se refere não é a falada apenas, é a oração vivida. Que quando temos a oração vivida, preste atenção, e temos que falar, acontece como na vida de Jesus. Jesus, em um dos seus maiores milagres, um amigo morto, cheirando mal, 4 dias. Se chamasse pastor Daniel para orar por Lázaro, sabe como é que vai ser? Eu ia chamar pastor Marco, pastor Sandro, pastor Railson, chama a igreja toda aí. Vamos entrar em jejum e oração, vamos fazer um círculo ao redor do sepulcro. Pastor Marco começa, depois pastor Sandro, depois eu, que tem que ter muita oração. A gente inventa um bocado de coisa, amado. Se começasse meio-dia, dá 5 horas da tarde, não, mas vamos, porque para a gente dar o comando, a gente tem que encher de muita oração a taça, né, irmão? Você sabe como é que Jesus fez? Por isso que Jesus, eu não sou nada. Jesus fez simplesmente isso. Tirai a pedra, tiraram. Aí ele fez essa oração aqui, presta atenção. Se tiver um cronômetro aí, você marca no cronômetro da mente. Pai, bem sei que sempre me ouves, mas digo isso, em outras palavras, estou orando só para que a multidão saiba que a glória é tua, em outras palavras. E disse Lázaro, vem para fora, Lázaro saiu. Não teve círculo, não teve nada, sabe por quê? Jesus já andava com uma vida de oração, mas não é a vida de oração, dizendo assim, está orando muito falado. Tem gente que tem vida de oração falada e 0 vida de oração vivida. Preste atenção. E quando você tem uma vida de oração vivida, bom que você tenha boa minutagem de oração falada. Não estou aqui fazendo antagonismo ou proibindo a oração falada de jeito nenhum. Ore muito, mas ore principalmente com o seu viver. Jesus diz isso lá em João, o Pai sempre está comigo, João 8, o Pai sempre me ouve porque faço sempre o que é do seu agrado. O que é que ele está dizendo? Os meus procedimentos sempre é do agrado dele. Então na hora de orar eu não preciso fazer círculo grande, eu não preciso fazer campanhas longas, porque eu já ando em comunhão com ele em obediência. Então o orar falado é consequência do meu viver. Então por isso que Tiago botou a oração, a vida de oração, a oração vivida de um justo, pode muito em seus efeitos, amados. Isso é muito forte. E aí eu quero acrescentar a oração do Pai Nosso é um exemplo disso. Preste atenção, você já ouviu a oração do Pai Nosso, já orou inúmeras vezes. Talvez você nunca notou algo interessante. Que o próprio Deus, Jesus ensinando a oração, ele condiciona o efeito da oração falada à oração vivida. Vou pegar só um exemplo, porque aqui é muito profundo, senão a gente vai sair do contexto. O versículo que diz assim: perdoa as nossas dívidas. Está orando sim ou não? Estamos no meio de uma oração que Jesus ensinou, né? Quando orar, diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ou seja, se eu não perdoo quem nos tem ofendido, que é a oração vivida, não adianta eu orar o Pai Nosso, porque não vai se cumprir isso na minha vida. Pai, perdoa as minhas faltas, mas eu estou lá, brigado com a sogra, com a nora, com o tio, com o primo, com o irmão, com o pai. É um versículo que o pastor gosta muito lá em Malaquias, diz assim, né? Os pais se convertem ao filho, né, pastor? E os filhos aos pais, antes que Deus fira a terra com maldição. O pastor já pregou aqui. A oração vivida, amados. Quando Paulo lá em Efésios capítulo 6, aquele texto lindo da armadura espiritual do crente, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, couraça da justiça, que tudo aquilo é espiritual, ligado a atos do homem.
ele descreve primeiro o relacionamento de maridos, mulher, filhos, servos, empregados, patrões, no capítulo 5, e quando ele termina o capítulo 5, ele vai começar o capítulo 6, diz: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder, tomai a armadura de Deus. Ou seja, não adianta só vivermos de palavras se o nosso viver não coaduna com a obediência, nós não vamos ver resultado. É o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Às vezes, eu já citei aqui, vou citar de novo o que o Espírito está trazendo, e eu creio que o Espírito, eu cito isso com tristeza, amados. Tristeza, acredite. Eu estava vendo um dia um programa televisivo de entrevista, e chamaram 2 líderes religiosos. Um padre católico muito conhecido, Padre Quevedo, e chamaram um pastor muito renomado, que tem horas, minutagem muita de televisão, porque ele é dono de televisão, ou tem programas de muita duração na televisão, e igrejas muito grandes, com muitas filiais no Brasil e no mundo. E ali o apresentador dizia assim: Deus é um só, tudo é Deus. Ele dizia não, o outro dizia não, e aquele debate. No final, já estava terminando, disse assim: faz o seguinte, um bota a mão aí na cabeça do outro, abençoa o outro, é isso mesmo, tudo é religião. E o pastor botou a mão na cabeça do Padre Quevedo, o Padre Quevedo botou a mão na cabeça do pastor. O Padre Quevedo continuou normal, não caiu endemoniado. Quem é um endemoniado? Se tivesse um som no pastor, caía. E acabou o programa. E eu tocar, não sou nada não, mas se pudesse ser Matrix, eu entrar na televisão, vai dizer: não, não é assim não, volta tudo, não é não. O Deus que eu sirvo é diferente, é o de Elias. Ele está na idolatria, vamos lá. Eu quero ver alguém botar a mão na cabeça de Elias, e Elias botar a mão na cabeça do sujeito, o sujeito ficar em pé, irmã Estela. Não fica não. Sem botar a mão, uns jovens saíram correndo, fazendo hora da cara de Eliseu. Velho calvo, velho calvo. Ele amaldiçoou, apareceram ursas e devorou todos. O Deus de Eliseu, nosso Deus. Está vendo a diferença, mano? Está vendo a diferença? Que nós não podemos aceitar em 2025, em 2024, em 2026. Nós temos que viver este evangelho, essa Bíblia. E é muito forte isso. Vou pincelar aqui para conduzirmos para o final. Exemplo de oração não vivida que interfere a oração falada. Vamos lá. Então, a oração falada nós temos muito, vivida precisamos viver. Para que quando nós abrimos a boca, o poder de Deus envolva o mundo. O mundo precisa saber que tem um povo diferente. Um povo remido e lavado no sangue do Cordeiro. Um povo que é cheio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é religião, é poder de Deus. O mundo hoje está achando que tudo é a mesma coisa. Que a religião A, a religião B, a religião C, a religião C, mas o Evangelho é tudo igual. Não é não. As câmaras das televisões precisam dizer o seguinte: olha, nós vamos para a igreja porque está acontecendo algo diferente. Cego está vendo, paralítico está andando, endemoniado está caindo. Eu já vi um som na igreja, amado, tão grande, que pessoas descrentes passavam pela porta, não entrava não, presta atenção, viu? Passava pela porta, caía endemoniado na rua, porque a unção que estava dentro atingia na rua. Hoje o endemoniado entra muitas vezes, senta, ouve o culto, canta, louva, sai, cumprimenta e vai embora endemoniado. Eu não posso aceitar isso, você não pode aceitar, amados. Não podemos aceitar, isso é uma verdade. Mas preste atenção. Pedro escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 7, igualmente vós, maridos, desculpe, coabitai com vossas mulheres com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós co-herdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Preste atenção. Oração falada é condicionada à oração vivida. Então imagine se eu sou em casa um péssimo marido para a irmã Josi, trato a irmã Josi mal,
descumpro toda a escritura, depois chego aqui de paletó azul, bonito, domingo de manhã, com anel de formatura na mão, cheio de pose, e vou orar. Ó Senhor, nosso Deus que está nos céus, não é assim? Te adoramos na beleza da tua santidade, não sei o que, mas mal, blá, blá, blá. Não acontece nada, porque a minha oração vivida em casa, eu não comecei a fazer. Está vendo você? Então, amado, para mim o fantástico fazer uma reportagem dessa de 7 minutos. O fantástico visita os montes de oração, como cara de crente testemunhando e sem acontecer bolhufa. Para mim é tristeza, para mim é escândalo. Muito pode olhar assim, olha que coisa linda, o fantástico. O programa de uma TV cheia de pacto do diabo fazendo. Está vendo, irmão? Que nós temos que ter discernimento de espírito. Cadê os likes aí? Cadê os vídeos? Cadê no YouTube aqui? Paralítico andou em São Paulo. Cego começou a enxergar numa igreja na Bahia. O coxo ficou são, saiu pulando numa igreja em Pernambuco. Não tem. Agora escândalo, meu amigo, sai de baixo. Só a misericórdia de Deus. E Deus está falando nesta manhã. Está começando o ano, nós temos que começar olhando para nós e dizer, Senhor, nos ajuda a viver. Eu já citei Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor? É oração, está clamando, mas não faz o que eu vos mando. Abacuque 1:2, Abacuque clamava, até quando o Senhor clamarei e tu não escutarás, gritar-te-ei, violência e não salvarás. E aqui vem um dos exemplos macro, muito bom, eu gosto muito. Isaías 58, que jejum é casado com oração, amém? Quando a gente jejuma, a gente ora, né? A gente jejuma para orar com mais comunhão, com mais dedicação, com mais busca. Todavia me procura, Isaías 55:2, cada dia toma um prazer em saber os meus caminhos. Coisa boa, né? O povo está procurando Deus, irmão, para saber o caminho. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, mas perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós? Então, jejuamos e oramos. E tu não nos atenta para isso, porque afligimos nossa alma. Olha o que a palavra está dizendo, amado. Olhe para a palavra. Esqueça, pastor Daniel, tem um bocado de falha. Às vezes eu falo, eu sou ofensivo, mas se você entender o que Deus está falando aqui, porque afligimos nossa alma, tu não sabes. Aí Deus responde, eis que nos dias que jejuais, achais o contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contenda e debate jejuais, para ferir de punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir sua voz no alto. Seria esse o jejum que escolheria, que o homem aflige a sua alma, que incline a cabeça no junco, que estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria isso jejum? É Deus falando, e dia aprazível ao Senhor. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solteis as ligaduras da impiedade. Então pronto, se santifique. Por isso que eu gosto de dizer, amado, existe jejum aí de 7 dias, 21 dias, 40 dias. Você sabe qual é a minha tese do jejum? O cristão tem que ter 365 dias de jejum quando o ano não é bissexto. Quando é bissexto, 366. Como é isso, pastor Diego? Jejum do pecado. Alimento é coisa boa que Deus nos fez. Se jejuar do pecado, já está muito bom. Buscar a santidade, 365 dias. Olha que coisa linda. Porventura não é esse jejum que eu escolhi, soltei a ligadura de piedade, desfaça a atadura do jugo, que deixe livre o oprimido, despedace todo o jugo. Porventura também não é que reparta o pão com o faminto, recolhas em casa o pobre abandonado, e quando virdes o nu, cubra, e não te esconda da tua carne, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente virá, brotará a justiça diante de ti. Eu não vou ler tudo, porque é muito lindo. Depois você lê Isaías 58, o verdadeiro jejum. Olha aí, amado. Oração vivida, estamos falando de oração vivida, oração falada. Estamos tendo uma pandemia, vou botar assim, de oração falada no mundo. Só que oração vivida, aí não acontece nada. Não tem milagres, amado.
Olha o que Tiago fala, agora eu vou ler toda a perícope, que nós só lemos 5:16b, mas começando do 13, está alguém entre vós aflito, ore, está contente, cante louvores, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja que ore sobre ele, em nome do Senhor, ungido com azeite, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E a oração, ele sempre bota o artigo definido, ele falou, e uma oração da fé, né? Imagine se nós já oramos aqui, quando abre o culto, as levitas aqui botam uma oração, amém? Aí depois canta, o pastor Marcos vem, ora pela igreja, passou para mim, eu peguei a palavra, orei, já tivemos várias orações. Então, se alguém estiver doente aqui, eu vou fazer uma oração pelo enfermo, eu disse que tem que ser a oração. Então, se é a, é única, ele está se referindo à vida de santidade. A vida de santidade, quando o que é santo, todo aquele que é santo orará a ti, tempo de achar, ele abre a boca. A sua vida de santidade faz com que a oração possa ser muito prodigiosa em seus efeitos. É isso que Tiago está colocando. Entrando aqui na minha homilética final. A autoridade espiritual diante das circunstâncias adversas vem de Deus sobre os cristãos que têm a oração vivida além da oração falada. Quando Elias cerrou o céu, amados, para que não chovesse por 3 anos e meio, e não choveu, será que foi Elias fez uma oração só, ou Elias tinha, você pode olhar no texto, que Elias tinha uma vida de santidade. Elias até disse a Deus, como Elias não era onisciente, disse a Deus, olha, essa mulher exterminou os seus profetas, só ficou eu, que não me dobrei a Baal. Então Elias não se dobrou a Baal, Elias estava em santidade. Por isso quando Elias disse, olha, da minha parte, não é nem da de Deus, não vai haver chuva, cerrou mesmo, porque ele tinha oração vivida, ele tinha vida de santidade. E Deus disse, olha Elias, eu guardei mais 7.000 que não se dobraram, não é só você não. A autoridade de Paulo ao ressuscitar Eutico, quando caiu da janela no culto, lá naquela cidade. Quem era Paulo? Eu preguei sobre Paulo no dia 1/12, sobre oblação, libação e cheiro suave. Falei da vida de Paulo. Amado, nós que conhecemos Paulo, a intimidade que Paulo tinha com Deus, como Paulo sofria por amor a Deus, era açoitado. Então, quando Paulo chegou para Eutico e orou para que Eutico ressuscitasse, tem que ressuscitar. Porque não é aquela oraçãozinha que Paulo fez quando Eutico caiu, é a oração da vida de Paulo toda que estava ali. Isso é muito forte. A oração de Ezequias é outro exemplo macro para a gente encerrar. Isaías recebe uma ordem de Deus, vai e diz ao rei Ezequias que arrume a casa dele, porque ele vai morrer e não vai viver. Arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. E Deus estava falando ali da casa do sentido, o palácio, os filhos, as coisas, porque a vida de Ezequias era uma vida reta. Ezequias foi um rei piedoso. Ezequias, filho de Acais, ele quebrou os altares de Moloque que o pai fez, quebrou tudo, restaurou o culto de Israel. E quando o profeta entrega o recado, ele vira para a parede e começa a orar. A oração de Ezequias está descrita na Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, e virou para a parede e disse, Senhor, eu tenho andado em seus caminhos, eu derrubei os altares de idolatria que meu pai fizeram, eu fiz isso, eu restaurei o culto de Israel. Aí a palavra, ele orou o quê? Ele orou o que ele fazia na vida dele em fidelidade a Deus, irmã. Aí o que é que ocorre? Antes que o profeta saísse dos termos do palácio, Deus diz, volta e diz a ele que eu dou mais 15 anos. 15 anos. Então será que Deus deu mais 15 anos a Ezequias porque ele só orou? Ou porque ele disse, olha, eu fiz isso em fidelidade diante de ti. Isso é muito forte, amado. É muito forte. Eu tinha até mais um exemplo de Jó, eu vou pular porque o tempo já nos condiz. Eu vou entregar ao pastor. Jesus, que é o nosso modelo maior. Esses 2 textos lindos. Eu falei, João 8:29, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Mas em outro texto ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Podemos fazer 2 orações de amor a Deus. Uma de lábio dizendo assim: Senhor, eu te amo. Essa está assim, ó. Tem mais do que a areia da praia aqui, da orla toda de Salvador aqui, pegando praia, Cidade Baixa, tem igual a areia do mar, tem oração assim: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Agora essa aqui, quem tem os mandamentos e os guarda, vai ter muito menos, tem também, vai ter muito menos. Mas o que ama a Deus é o que diz: Senhor, eu te amo. Jesus está dizendo: não, é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é quem fala Senhor, eu te amo, quem diz Senhor, Senhor e não faz o que eu mando, mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai. Amados, como pastor no reino de Deus, co-pastor nessa igreja, eu quero profetizar sobre a igreja de Deus na face da terra, a igreja aqui na face da terra, que tenhamos um ano de santidade, de vida, um ano de comprometimento com Deus, a começar em mim, um ano de mais busca, de mais oração, falada assim, mas principalmente oração vivida, para que a gente tenha autoridade, para dizer ao adversário, para dizer às circunstâncias: olha, arreda-te daqui para lá, e acontecer, porque temos autoridade em nossa vida. A oração, não uma oração, quando a gente for fazer, mas a oração vivida de um justo, pode muito em seus efeitos. Vamos ficar de pé. Para que a nossa oração seja poderosa. Pai, eu abençoo o teu povo que ouviu esta palavra. Essa palavra de exortação a Deus, mas que é para nos impulsionar em 2025. E eu falo, Pai, não só a igreja aqui, mas a igreja na face da terra. Que minimize, Senhor, os escândalos e cresça, Senhor, os milagres, os sinais e prodígios, para que o teu nome seja glorificado. Em o nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo, ó Deus, a igreja de Deus na face da terra. Em o nome de Jesus. Amém.